Aleluia, glória a Deus. E agora vamos estar entrando no momento da palavra. E meu esposo Dirceu dos Santos vai estar entregando o que o Senhor tem para nos entregar através da vida dele. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, ante tua presença, Pai, te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja usando o teu servo, Pai, com poder e graça, Pai, que cada palavra que saia da sua boca, meu Deus, venha diretamente do seu trono, Pai, para os nossos corações, para as nossas vidas, Pai, que seja uma palavra que edifique, que seja uma palavra que abençoe o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Tira toda palavra, Senhor, que venha de parte dele, Pai, só coloca a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a ser ouvintes também, Pai, as fazedores da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. É sempre um privilégio partilhar a palavra do Senhor, partilhar do melhor que eu tenho. Eu dou graças a Deus pela palavra que eu recebi do Senhor e eu vou estar partilhando nesses aproximadamente 25 a 30 minutos. A palavra está no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículos 32 e 33. E a palavra diz assim: Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glorificado seja Deus pela sua palavra. Essa passagem no livro de João, capítulo 16, fala das instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos, apóstolos e discípulos. E ao ler, eu perguntei, mas por que dar essas orientações aos discípulos? Porque eles estavam com Jesus, eles já sabiam, já deveriam saber das coisas que Jesus estava falando, estava fazendo, estavam vendo milagres e muitas outras coisas. Mas Jesus mesmo responde na sua palavra e ele diz que dá orientações para que vocês não abandonem a fé, porque certamente ele sabia e ele sabe como o mundo é, como os crentes, como aqueles que um dia o aceitaram como seu Senhor e Salvador, como passam por aflições, como correm riscos no mundo de abandonar a fé. E é possível mesmo pessoas que andam com Jesus, pessoas que viram Jesus de perto, cair e se apartar eternamente. Falo, por exemplo, de Judas, que pecou, mas cheio de remorso, fez coisas que pareciam ser arrependimento, mas não arrependeu, porque a prova do seu arrependimento seria ir e pedir perdão, assim como Pedro fez. Pedro também pecou, negou a Jesus. E nós sabemos que negar o enviado de Deus, o enviado de Jeová, é sinônimo de morte eterna. Mas Pedro pediu perdão. Que Deus maravilhoso é esse, que nos perdoa, porque sabe que nós somos falhos, mas que insiste e quer a nossa perfeição a cada dia. Esse Deus maravilhoso, é o Deus que hoje te chama para renovar as suas obras, para renovar o seu espírito, para renovar a sua vida completamente. E Jesus dá essas orientações para que os seus discípulos não abandonassem a fé, porque ele sabia o que iria acontecer. Eu apenas li do versículo 32, mas os irmãos podem ler do versículo 1 em diante, que só fala de orientações. Começa justificando, eu vos falo isso para que vocês não abandonem a fé. E Jesus disse: eu estou vos falando isso para quando
momentos difíceis acontecerem nas vossas vidas, para que vocês se lembrem dessas palavras que eu estou vos falando. E ele então diz essas palavras. É interessante que existe uma técnica, né, para as pessoas memorizarem. Você diz, técnica de repetição. Você repete umas coisas várias vezes, né? E nós vemos isso também com Jesus, que ele repetia as coisas. Vemos também, né, no livro de leis, né, a repetição aí em Deuteronômio. E que é interessante, porque quanto mais se nos falar, mais memorizamos. E Jesus fala essas coisas com esse entendimento que quando essas situações acontecerem, os discípulos iriam se lembrar das palavras dele, né? E ele também fala do trabalho do Espírito Santo. Ele diz assim: vocês, quando eu digo que eu vou partir e que não estarei mais com vocês, vocês podem ficar tristes, mas depois vocês se alegrarão. E ele fala: se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, ele não voltará, não virá para vocês, mas eu tenho que ir para que eu o mande vir. E ele falará mais coisas que eu direi para ele falar. Porque os anos do ministério de Jesus não são suficientes para falar da grandeza do Deus que nós temos. Então o Espírito Santo teria que vir para falar das demais coisas que Jesus ia revelar claramente, já não mais por parábolas. Jesus até fala: eu vos tenho falado em comparações, mas chegará um momento que eu falarei a vocês claramente das coisas. Então o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é a voz de Jesus nos falando da obra continuamente, porque Jesus não parou a obra. Ele não veio, morreu e disse: bem, não há mais nada a fazer. Ele disse assim: está consumado. O pecado que você tem e que eu tenho, esses pecados já foram pagos, isso sim está consumado. Mas a obra continua, nós temos que trabalhar, nós temos que aperfeiçoar, chamar as pessoas para o Evangelho. Foi isso que ele disse, né? Quando ele estava partindo ao Pai, ele disse: vocês devem ir por todos os cantos do mundo e pregar o Evangelho, para que pessoas também possam ser salvas. Jesus fala disso. E ele também fala de tristeza e alegria. E ele compara a alegria de Deus. Usa uma analogia, que é uma analogia igual a uma mulher grávida. Jesus diz assim: eu sei que vocês ficarão tristes, chorarão, mas chegará um momento que vocês nem sequer me pedirão nada, porque vossa alegria será tanta como a de uma mulher que acaba de dar à luz. Antes de dar à luz, quando ela entra em serviço de parto, ela chora, está triste porque tem dor, sabe o que está acontecendo, né? Mas quando a criança é gerada, ela esquece desse sofrimento que ela tinha passado. E Jesus dá esse exemplo aqui. Irmão, não há nada melhor que alcançar a salvação que há em Cristo Jesus, porque a sua alegria será completa. Jesus diz, Ele nos dá a informação de como a nossa alegria poderá ser completa. Ele fala de como ter uma alegria completa. Isso é somente através dele. Ele diz, também no mesmo capítulo, mas antes do versículo 32, ele diz que qualquer coisa que nós queremos pedir, que peçamos no nome dele. Ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas agora vocês podem pedir, e tudo que pedirem no meu nome, o meu Pai vos concederá. Então, ele diz para que a vossa alegria seja completa. E há muitas pessoas que ainda pedem a santos, ou pedem a natureza, pedem um monte de coisas, né? Pedem a pessoas. E o pedir desse modo não nos dá a alegria completa, que é como pedir no nome de Jesus Cristo. Ele diz, eu até vou ver o versículo aqui para
para eu poder ler completamente. Ele disse assim, no versículo 16, diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado... Não, desculpa, eu não li, não certo. Ele é no versículo 24, que diz assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus sabe que nós precisamos de pedir e também precisamos de receber algo. Nós carecemos das bênçãos do Pai. Nós carecemos disso, e Jesus diz: peçam em meu nome. Eu tenho um filho de 2 anos de idade. Se uma criança da idade dele me pedir algo, eu me sinto mais comovido em dar algo que foi me pedido, porque eu tenho um filho, eu entendo a necessidade de um menino de 2 anos. Então eu sei lidar com essas coisas. Agora imagina, ele cresce, já tem 20 anos, vai pro colégio e tem um amigo e manda um amigo dele, vai lá na minha casa e peça algo ao meu pai, diz ao meu pai que eu estou precisando de algo meu que seja em casa. E essa pessoa chega e diz assim: eu quero algo que é do Jonathan, que está aqui. Mas como é que eu vou te dar? Não é seu, é do Jonathan. Não, mas eu vim no nome do Jonathan, ele me disse que eu poderia vir tomar. Bem, o Jonathan ganhou direito. Ele é meu filho. E no nome dele, eu posso, sim, dizer: ok, o Jonathan está dizendo para eu te dar, eu dou porque eu conheço o meu filho. E agora olha só, o Pai e Jesus Cristo. Jesus diz: eu e meu Pai, nós somos um. Então o Pai conhece o Filho conhece o Pai. A analogia que eu dei, que eu usei aqui, entre eu e meu filho, pode até não bater 100%, mas imagine só, estamos falando de um pai e de um filho que são um. Tudo que você pedir, o nome de Jesus, tem feito lá no Pai, porque Jesus pagou pelo preço. Então Jesus, nesse capítulo, começa dando essas instruções, porque Ele quer que a humanidade seja salva. E não há outro meio a não ser salvo através dele. Ele fala da alegria que nós teremos. Ele fala das aflições também que teremos no mundo. E interessante é que Jesus diz, no versículo que eu li, ele diz que no mundo nós teremos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E o que isso significa? Que nós vamos vencer todas as batalhas, que nós vamos... Depende, Se estivermos ligados a Ele, assim como Ele diz que Ele não está sozinho. Na verdade, que Ele está com o Pai, que o Pai está com Ele. Na verdade, nós também não estamos sozinhos. Passando por aflições, mas não estamos sozinhos. Porque Ele prometeu que o Consolador estaria aqui conosco, que o Espírito Santo estaria conosco. Então, tende bom ânimo. Tenha você bom ânimo, você que está em casa. No mundo tereis aflições. E eu gostaria de ir lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz: para não nos conformarmos com o mundo, mas para renovarmos o nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, esse é um dos meus versículos, não digo preferidos, porque a Bíblia é o meu livro favorito e não posso separar versículos, mas esse é um dos versículos que eu uso mais nesse dia a dia. No meu dia a dia é dos versículos que eu mais uso. Se você me pedir uma palavra, com certeza, da maioria das vezes eu vou começar por Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Porque tem tudo a ver com a humanidade, tem tudo a ver com o momento que nós vivemos. Só para vos dar um exemplo. Eu tenho uma conta no Facebook.
E muitas vezes eu vejo coisas que eu digo, vale a pena estar numa rede social? Vale a pena? Às vezes você quer saber o que está passando, o que está acontecendo. Eu quase não estou no Facebook, mas uso o Messenger para ligar os meus familiares que estão em Cabo Verde e outras pessoas. Mas dando uma passada assim para o Facebook, você vê tudo quanto é porcaria sendo partilhado. Tudo quanto é porcaria está sendo partilhado. Eu vou dizer porcaria e vou explicar mais coisa ainda. Não pense que muitas coisas que tem versículos bíblicos por baixo não são porcarias também. Porque não refletem o que Deus é. A essência do Deus que nós vivemos. Pessoas mandando... Pessoas falando estupidez e depois escrevendo embaixo, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não é ovelha de Deus quando você fala um monte de barbaridades e depois escreve versículos bíblicos por baixo. Outro exemplo aí. Nesses momentos eu estava falando com a minha esposa e ela disse assim, você viu como é que uma pessoa aí teve coragem de ser tão baixa, né? Ridicularizar um casal brasileiro que adotou uma criança negra, chamaram de macaca a menina e várias outras coisas do tipo. Eu disse assim, você sabe por que essa pessoa chamou outra de macaca? Porque quer ter nome, quer aparecer, quer fazer algo. É uma inútil que não sabe do que fala, mas uma coisa já entendeu, como funciona a comunicação social e como também funciona o social media. Como é que funciona isso? E dito e feito, eu estava usando o Facebook e eu vi um jogo aí que tem, o que essa pessoa falaria de você? Essa mesma pessoa que esteve discriminando, colocou um vídeo aí. Gente, ninguém vai colocar um vídeo para falar mal de alguém se não quiser comentários e outras coisas. E é isso que vende hoje. Notícia ruim, escândalos, é isso que vende. E dói quando eu vejo cristãos partilhando isso. Ó, que vergonha, olha uma racista aí. Ó, que vergonha. Dói ver, porque ao invés de você estar partilhando isso, partilhe algo de Deus. Partilhe uma palavra, faça um vídeo. Chame pessoas para o arrependimento. Diz que Jesus está voltando. Que isso é o mundo está dessa maneira. Você não pode se conformar com isso. Repare que o racista é o famoso. A criança, a maioria das pessoas nem sequer sabe o nome da criança, mas sabe o nome da pessoa que esteve discriminando. Todo mundo viu a fotografia da pessoa que está discriminando. O mundo jaz no maligno. E essa corrente aí do social media está fazendo a cabeça das pessoas, até de crentes. Então eu vejo e entendo mais ainda porque que Jesus deu orientações finais aos seus discípulos. Você corre o risco de afastar. Partilha coisas, pensa, não, é simplesmente uma injustiça que eu quero partilhar. E está ajudando a Satanás e não está ajudando a obra de Deus. Quando você partilha uma notícia ruim, sem cabimento, estupidez, você está partilhando raiva, ódio. Porque os comentários que eu vi, não os comentários, as publicações que eu vi, das pessoas colocando isso, é sempre chamando a mulher aí, a racista, que tem um nariz parecido com o Michael Jackson, que tem isso, né? Já você começa a ofender outras pessoas por causa de uma barbaridade que uma pessoa falou. Não tem cabimento. O mundo, Jesus disse que o mundo não entende o que é o correto. Ele não entende as coisas de Deus. E você, como um crente, eu estou falando especialmente para crentes, você vai nessa corrente, está se conformando com o mundo. Ó, falou assim, eu vou dar o troco com a mesma moeda. O que não vale. O que não vale. Para crente, nós vencemos o mal é com o bem. Não é dessa maneira. Jesus disse que a alegria que Ele irá nos dar, ninguém poderá nos tirar. Ele diz isso porque Ele sabe que no mundo nós teremos aflições, mas que no final
teremos essa alegria completa com Ele. Amados, não se conformem com o mundo. Não vão nas coisas do mundo, porque há perigo. Há mais ou menos 2 semanas atrás, eu vi a minha vida a um passo de afastar da obra de Deus, por causa dos problemas que às vezes a gente passa, e ao invés de ver que é Satanás querendo tirar a nossa paz, nós vemos é o nosso irmão, é o nosso pastor, é o nosso amigo, é o nosso inimigo, é a nossa esposa, é o nosso marido. Coisas desse tipo. Repara que quando você está prestes a alcançar aquela bênção tão desejada, é quando as coisas se tornam mais difíceis, porque Satanás não gosta de você, irmão. Satanás não gosta de você. Ele não vai ficar em paz enquanto não vê você. Aliás, ele nunca vai ficar em paz, mas ele fará de tudo para que você não tenha paz. As aflições não vêm da parte de Deus, mas vêm porque você está andando com Deus. Muitas vezes sim, eu vou corrigir aqui, Deus nos aflige para que possamos lembrar dele como Deus, porque nós rapidamente esquecemos de Deus. Tá tudo bem, estamos com carro novo, casa nova, compramos aí, pagamos isso, tal, recebemos o tax, benefits, e já não queremos mais saber de Deus. Já vamos para a igreja uma vez por semana, já não ligamos os irmãos porque não, estou tranquilo, já não queremos trabalhar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão. O acomodar precede a queda do cristão. Está tudo bem? Dê graças a Deus. O culto de ação de graça é um culto que eu esperava ver mais pessoas aí dando glórias a Deus. Mas infelizmente não foi o culto que eu vi mais pessoas. Porque talvez outras pessoas, eu não acuso ninguém, né? Cada um há casos, né? Eu quase não fui ao culto de ação de graça, mas eu quase não fui porque eu queria ficar em casa e passar aquele momento com os meus familiares em casa. Mas é no altar onde geram grandes, eu aprendi isso com o meu pastor Márcio, é no altar onde geram grandes sonhos de Deus. Então é no altar que eu vou dar graças e depois eu volto para casa, porque uma hora dando graças a Deus no altar de Deus, na casa de Deus, não vai me tirar a paz e a alegria com os meus familiares. Eu gosto muito de dar exemplo com a minha pessoa, porque muitas vezes eu falo de coisas que não é correto fazer, e eu nunca quero parecer hipócrita, porque eu faço coisas que não são certas. Mas eu quero sempre ter a revelação do Espírito Santo para que eu possa corrigir, pedir perdão se necessário, fazer o que agrada ao meu Deus e envergonhar o diabo. Eu quero orar nessa hora em favor de todos que sentem que o mundo às vezes vos tira a paz, que a mim também me tira a paz. Se eu não estivesse com Jesus, há muito tempo que eu não estaria nos caminhos de Deus, porque muitas vezes já fui tentado a abandonar o ministério. Só falando de coisas que aconteceram há 2 semanas. Então eu quero orar em favor da sua vida, dos seus familiares, para que Deus possa te iluminar, te guiar e te animar, para que você não abandone a fé. Pai querido, Pai de amor, Pai, te agradeço primeiramente pela palavra que o Senhor me tem revelado, e eu te peço, meu Pai, que essa palavra fique enraizada no coração da pessoa que está aí do outro lado, meu Pai. Olha para as famílias, meu Pai. Meu Pai, as famílias têm que
refletir a sua imagem. Meu Pai, mas nós sabemos que no mundo, meu Pai, as aflições do mundo têm destruído famílias, meu Pai. Políticas, meu Pai. É tanta corrente, meu Pai, que destrói o mundo, que destrói o povo de Deus. Tanta corrente no mundo, meu Pai. São essas psicologias de educação, que de educação mesmo não tem nada, meu Pai. Satanistas, isso é o que são. Meu Pai, eu te peço que o Senhor nos proteja, meu Pai. E não nos deixe nos conformar com as coisas do mundo, mas nos ajudar a renovar, assim como a sua palavra diz, meu Pai. O mundo está se inovando e os crentes deverão estar renovando o seu entendimento. Abençoa os nossos familiares, meu Pai. Abra a porta de emprego para quem não tem, meu Pai, mas que o emprego sirva para te honrar e não para nunca mais ir à tua casa. Dá um coração, meu Pai, alegre para ofertar na tua obra, meu Pai, para ajudar o próximo. Meu Pai, olha para as crianças, meu Pai, que estão passando por dificuldades, meu Pai, desprotegidas, meu Pai, passando, meu Pai, por tanta situação que somente os dá frustrações, estão condenadas a crescer e serem pessoas frustradas, pais frustrados futuramente, meu Pai. Quebra esse mal no nome de Jesus, meu Pai. Aviva a tua igreja, meu Pai. Aviva a tua igreja, meu Pai. Que haja mais missionários, meu Pai. Mais missionários que possam sair para os países onde se precisa, meu Pai, de ser pregada a sua palavra, meu Pai, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Olha por esses africanos, meu Pai, pessoas também de outros continentes, meu Pai, mas eu peço nessa hora pelos africanos, meu Pai, que estão saindo dos seus países, meu Pai, em embarcações, tentando, meu Pai, chegar à Europa. Olha o que aconteceu aí na Líbia, meu Pai, essas pessoas que foram escravizadas, meu Pai. Meu Pai, essas pessoas têm família. Consola essas famílias, meu Pai, e liberta essas pessoas no nome de Jesus, não só fisicamente, mas também espiritualmente, meu Pai. E tem misericórdia das pessoas que estão fazendo isso, porque eles não sabem o que fazem, meu Pai. É isso que eu te peço, não peço a condenação deles, meu Pai, mas eu peço misericórdia, assim como eu peço pela minha vida, meu Pai, pela vida da minha esposa, pela vida dos meus familiares, meu Pai. Também peço, meu Pai, pela vida dos ouvintes. Nos ajuda, meu Pai, a andar nos seus caminhos. E não nos deixe, meu Pai, afastar da fé e abandonar o Evangelho. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Tenha um sábado abençoado no nome de Jesus. Amém.